Alô, amigos! Você, amigo, amiga, bem-vindo e bem-vinda aqui no Everaldo Júnior Narrador. E aí, como é que você tá? Muito bem. Este vídeo aqui, na verdade, é para dois fatores. Primeiro que este vídeo aqui é um vídeo piloto. Se a galera aderir este formato aqui, eu posso trazer outros conteúdos esportivos, claro, mas outros conteúdos diversificando os assuntos. Mas também é um vídeo bem especial, pois faz 10 anos de carreira que eu estou trabalhando aqui no Everaldo Júnior Narrador. Tenho alguns anos também de carreira, mas trabalhei, fui voluntário em web rádios, né? Fui em algumas web rádios do Brasil, trabalhando aqui mesmo. Mas aqui no Everaldo Júnior Narrador são 10 anos, tá? No momento importante até, exatamente no mês de junho, pois foi o primeiro jogo que eu peguei de fato, foi na Taça San Martín. Mas este momento é importante porque justamente quando tá fazendo 10 anos de trabalho aqui no canal, que eu tô de fato tendo investimentos pesados aqui. Como por exemplo, este microfone aqui que eu tive que investir após um problema que eu tive alguns dias atrás, o notebook, mesa de som também, o notebook nesse caso eu já queria ter feito o investimento já há muito tempo, a mesa de som junto com esse microfone aqui, todo esse investimento que eu venho fazendo aqui, justamente na época que faz 10 anos, nesta época atual agora. Aí, este vídeo é piloto, né? Se a galera aderir, beleza, aderir, vou buscar outros assuntos, a galera também pode sugerir, mas também é um vídeo especial justamente porque faz 10 anos. E nesta motivação de ser 10 anos de trabalho aqui no canal, é que eu busco também mostrar as minhas evoluções e também trazer uma análise minha própria dos últimos jogos que eu fiz as transmissões, que foram os jogos da nossa Liga Sub-9, com o placar e também com este microfone aqui. Com tudo isso aqui, que eu posso me analisar para vocês, trazer o que eu acho e aonde eu posso melhorar e tal. Mas também para mostrar a evolução aqui do canal e tudo. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos embora. Para quem não está situado, para quem não me conhece, eu comecei a trabalhar na Taça San Martín mesmo, aqui mesmo como narrador, tá? Eu peguei alguns jogos do Paris Futsal, que era o atual Recife Futsal, mas que parece que deve ter acabado também, mas era o Paris Futsal, que até atuei como goleiro. Eu fiz alguns trabalhos lá, mas foram gravações, ou seja, eu pegava apenas o celular, eu fazia apenas um trabalho assim, filmando o celular e depois passava alguns dias para colocar placar, para colocar algumas coisas lá. E foi uma coisa muito complicada, até nesse PC aqui atual que eu tenho, que não tá funcionando, mas enfim, eu tenho inclusive edições neste PC, que foi na época mesmo, em 2015, quando eu realmente comecei a fazer esse trabalho, quando aí de fato comecei a fazer esse trabalho aqui de editor de vídeo também, para colocar o placar nele, um placar na tela. E era uma coisa muito demorada, era uma coisa que eu demorava para publicar. Um dia, geralmente eram 2 dias, talvez mais dias se passavam e eu não conseguia publicar, porque ora era o computador que era lento para renderizar os vídeos, ou era a internet que demorava também para publicar, que demorava para carregar as coisas. Aí eu tive esse problema lá atrás. E também remetia muito à época da TV fictícia que eu fazia parte, né? Que era o Grupo PETV, que era o antigo, que era, na verdade, inspirado no Praça TV, que é Praça TV que você conhece muito bem. Aí eu fazia isso, fazia algumas edições também, era uma loucura, gente, era uma loucura esse trabalho aí que eu fazia.
mas era divertido, na época era bem divertido, fazia parte da TV fictícia. Eu deixei no ano seguinte a comunidade justamente para poder me focar no trabalho, mas transmissões ao vivo mesmo eu comecei a fazer este ano. Aliás, há 2 anos, perdão. Há 2 anos que foi as transmissões primeiramente no Instagram, que deu certo, que é o mais importante, que foi inclusive um jogo de sub-15, se eu não estiver errado, agora eu não me lembro, mas eu posso dizer que deu muito certo a transmissão do sub-15 e que eu comecei a fazer o trabalho, né? Comecei de fato a fazer meu trabalho. Fora os investimentos que eu já vinha fazendo para justamente o quê? Para justamente poder evoluir nas transmissões com uma filmadora, notebook também, mesa de som. Acho que mesa de som não era tão necessário, mas uma placa de captura era, sem dúvida alguma. E tinha referências óbvias até para seguir esse caminho, como por exemplo o Panorama Esportivo. O Panorama Esportivo, que sempre foi uma referência, aliás, abraço Michel Santana, abraço Márcio Souza, a vocês que vez ou outra dão uma olhada no meu trabalho, mas enfim, tinha essa referência para fazer um trabalho como eles faziam, como eles fazem, né? Porque eu realmente não sei como é que tá o Panorama Esportivo atualmente, mas o que eu posso dizer é justamente isso. Tinha essa referência. Eu tinha essa referência de querer realmente fazer um trabalho como eles faziam. E fui investindo no trabalho, até que em 2023 eu comecei a fazer realmente uma transmissão pelo celular através do Instagram. Tem alguns jogos lá, inclusive, com o tripé e tudo. E deu certo. E deu certo. E aí comecei a também fazer os testes no YouTube, no caso, né? Eu comprei o celular mesmo. Eu comprei, inclusive, este celular aqui atual. E é um Samsung A34, o Galaxy A34. Já tá fora de linha. E fazia transmissão ainda pelo Instagram. E depois eu comecei a migrar pro YouTube. E deu mais certo ainda. Porque a galera aderiu à coisa, né? Aliás, também agradecer a seu Renato, do Projeto Gratidão, pela sugestão. E hoje deu muito certo, viu, seu Renato? Deu muito certo. O senhor foi um dos pilares aqui pro trabalho, tá? Pode ter certeza disso. Muito obrigado, seu Renato. E fazendo tudo isso, realmente deu certo. Aí eu comecei a fazer investimentos. Mas não é só isso. Eu comecei a também fazer investimento nas camisas de time, de seleção, principalmente, nas viagens, mas principalmente nos equipamentos de trabalho, porque eu já via a hora definitiva de começar a investir no notebook novo. A filmadora eu já tinha, mas no notebook novo, na placa de captura. E eu comecei a fazer transmissão na placa de captura mesmo. Realmente eu comecei a fazer aí tudo direitinho. Inclusive esta imagem tá passando da filmadora para esta placa de captura que tá aqui embaixo para o notebook, que aqui é o notebook. E inclusive tá gerando esta imagem aí que você tá vendo agora. Mas aí eu comecei a fazer transmissões. O áudio do meu notebook não ficou legal. Inclusive ficou notório na última semana agora que passou, né, antes do São João. E aí eu tive que fazer um investimento maior. E olha o grande acerto que eu tive, gente. Realmente um grande acerto que eu tive. Uma mesa de som com o microfone. A galera gostou. Isso é o que é o mais importante, a galera gostou. Com este equipamento aqui. Já a filmadora, notebook, mas a mesa de som também. Inclusive eu tenho um fone de ouvido. O fone de ouvido eu uso para retorno. Já usei muito fone de ouvido, hoje não mais. Apenas para estudar e principalmente para trabalhar. No caso do retorno, para poder escutar. E hoje eu não preciso agora porque tô mais tranquilo conversando com vocês agora, né? Principalmente porque tô falando assim. E eu espero também que saia melhor também. Mas para você aí ver que a evolução durante esses 10 anos foi simplesmente intencional mesmo. Foi simplesmente um foco que eu tive
para evoluir, para correr atrás das minhas coisas, graças às lives. E aí, simplesmente tenho tudo isso. Vou continuar fazendo transmissão com o placar, viu, gente? Vou continuar fazendo a transmissão com o placar. Também com o celular, com o tripé e o celular sem o placar, porque algumas pessoas podem pedir a transmissão sem placar, e isso vou continuar também. Algumas pessoas até perguntam, mas vou principalmente priorizar o placar. E por falar nisso, eu tenho algumas análises a fazer em decorrência de alguns jogos que eu fiz com o placar e também tratando-se do áudio. Se tratando primeiramente do placar, da marca d'água e também do patrocinador, que eu deixo aqui na parte direita da sua tela, no canto superior direito. Gente, o placar pra mim tá ok também. A galera não falou disso. O patrocinador também é do mesmo tamanho. A marca d'água eu já diminuí. Eu tive que ver isso aí, eu já diminuí também. E a questão do QR Code, lá de cá, isso, lá de cá, do QR Code que eu sempre deixo para que, quem sabe, a galera invista também, goste do trabalho e de repente faça um depósito. Aí eu vou ter que diminuir realmente, tá, gente? Eu vou ter que diminuir a tela do QR Code, diminuir o tamanho do QR Code até pra galera ver, porque nas duas últimas transmissões que eu fiz com tudo isso aqui, eu vi que o QR Code estava muito grande. Eu reparei nisso aqui, que o QR Code já estava muito grande e simplesmente prefiro diminuir mesmo. Eu vou diminuir mais o tamanho do QR Code para que aí sim fique uma imagem um pouco mais limpa, porque já tem muita coisa já, né? O placar, o patrocínio e também a marca d'água do Everaldo Júnior Narrador, que você também vê deste lado aqui. Isso, deste lado aqui. Mas justamente por isso, essa questão da parte do vídeo, que o vídeo pra mim tá tudo beleza também, tá, gente? Pra mim tá tudo beleza. E a parte do áudio, eu também reparei alguns pontos importantes. Que o áudio estava muito alto, apesar da nitidez clara. O áudio estava muito alto, inclusive diminuí aqui também no OBS que eu trabalho. Eu fiz a diminuição do áudio. Eu quero ver se nas próximas transmissões, com essa diminuição, vai dar certo. Se der certo, ótimo. Vou continuar dessa forma e vou aprimorando cada vez mais. Esse é o meu ponto de vista em relação às transmissões anteriores que eu tive aqui. E, inclusive, eu não muito me liguei. Na hora, até com o retorno, eu até tive uma certa dificuldade para me ouvir também, por causa do barulho da galera. Mas, como por exemplo, quando eu ficava assim, falando dessa forma, acho que não tá saindo tão bem isso. Aí quando eu fiquei desse jeito, assim, às vezes olhando pra bola, olhando dessa forma, olhando pro lance, falando desse jeito assim, o som não saía tão nítido. Aí agora eu reparei também nesta parte, que aliás é até difícil você fazer um trabalho sozinho. Eu admito aqui a vocês. Você pegar o tripé, você fazer o guia dele, olhar para a relação, narrar no microfone de uma forma correta, ficar mexendo no notebook para anotar o placar, até para ver o chat também, eu acho muito difícil. Mas uma coisa que eu posso afirmar é que eu já estou acostumado com isso. Eu já estou acostumado já a trabalhar desta forma, principalmente quando estou trabalhando com o celular e o tripé apenas. Mas eu vou melhorando. Eu espero que vocês também estejam gostando também da forma que eu estou trabalhando aqui no Everaldo Júnior Narrador. E que eu espero evoluir cada vez mais. Estou correndo atrás. Treinamentos. Eu faço treinamentos aqui em casa também. Só que hoje em dia nem tanto, porque tem umas coisas a resolver também. E além disso, tô muito corrido, porque chegou a fase das finais. E por isso, tô fazendo todo esse trabalho, viu, gente? Tô fazendo todo esse trabalho, mas não
tô relaxando, eu não tô relaxando, eu tô sempre partindo para outra, tô sempre buscando realmente a evolução, como tenho que fazer realmente. E de uma forma que, mesmo que seja difícil, eu acredito que eu posso sim entregar o trabalho bom para vocês, beleza? Essa é a minha análise no momento importante da minha carreira, 10 anos de profissão no Everaldo Júnior Narrador, que inclusive o meu trabalho aqui no canal foi que me fez me aposentar das web rádios, mas comecei a trabalhar aqui no canal mesmo, também trabalho até hoje no Fora de Campo, mas eu não sei até quando, mas enfim, me despeço por aqui, eu agradeço a você pelo carinho, pela amizade, pela audiência. Você aí de casa, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba novas notificações. É claro, compartilha pra galera. Se este vídeo piloto der certo, a galera tiver uma boa adesão, achar bom, aí pode ser que eu traga mais conteúdos desta forma. Também existem outras portas abertas, quem sabe aqui, como por exemplo, vídeos, conferências, para falar também de assuntos diferentes também aqui, lives aqui também em casa, outros formatos que surjam, para que também o Everaldo Júnior Narrador diversifique o conteúdo, porque para que não fique somente na narração esportiva, não fique somente nas transmissões esportivas, porque a transmissão esportiva é o carro-chefe. Sempre foi o carro-chefe, porque é como diz o conteúdo, como diz o nome do canal, Everaldo Júnior Narrador, para que o conteúdo cresça, né, com grandes trabalhos de transmissões, mas que também se diversifique outros conteúdos, beleza? Vou ficando por aqui, agora sim, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Everaldo Júnior Narrador, o início de uma nova era, o recomeço, mais do que nunca, o recomeço da vida. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite e tamo junto.